Muito bem-vindo a mais um Jason Albuquerque Questiona, um espaço que a gente criou para bater papo, para ter uma conversa franca, falando sobre empreendedorismo, sobre as dores do empresário e de que forma a gente transforma a dor, a dificuldade em resultados extraordinários. E hoje, no programa de hoje, será muito especial. A gente vai receber um empreendedor que tem uma das academias mais conceituadas de Ribeirão Preto, e eu tenho certeza que ela é uma grande referência para o mundo wellness, para esse mercado wellness, que é um mercado gigantesco. A gente recebe hoje para um bate-papo, para uma entrevista, Gabriel Janetti, sócio proprietário da Fixt Academia. É um bate-papo imperdível. Fique com a gente aqui até o final, é muito bom. A gente tem também uma coluna da doutora Paula Prudente, do Mundo Feminino no Empreendedorismo. Ela vai falar e mostrar a sua experiência, como vem falando até agora, de como conciliar o mundo de mãe, de mulher, com a delicadeza e a força de quem empreende e coloca a energia no dia a dia. Fique com a gente até o final. Mas antes disso, eu quero te pedir, nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, @JasonAlbuquerque, no Facebook, Jason Albuquerque. É muito importante que você siga, compartilhe o nosso conteúdo, vá no nosso canal do YouTube, se inscreva também, ative o sininho, porque lá a gente também vai falar sobre esse conteúdo de falar de empreendedorismo, falar de energia, dar insights. A todo momento a gente vai estar lá e eu quero contar com você para continuar esse movimento que é o empreendedorismo brasileiro e a educação que gera emprego, a educação do empreendedor. Fique com a gente, vai chegar já a nossa entrevista com o Gabriel Janetti. Eu sou Paula Prudente e hoje nós vamos falar sobre liderança. Durante muito tempo, a ideia de liderança esteve ligada a um estereótipo muito específico, uma figura rígida, autoritária, alguém que impõe decisões sem questionamentos. Por muitos anos disseram que para liderar era preciso endurecer. E muitas mulheres, ao conquistar posições de liderança, sentiram que precisavam se adaptar a esse modelo. Precisavam falar mais alto, ser mais duras, demonstrar menos emoções. Mas o mundo mudou. As empresas mudaram, as relações de trabalho mudaram. E hoje a gente entende que algo muito importante, liderança não é sobre impor poder. Liderança é sobre gerar influência. É sobre inspirar pessoas a caminhar na mesma direção. É exatamente nesse ponto que muitas mulheres trazem uma contribuição extraordinária no ambiente profissional. A liderança feminina carrega características que ora são extremamente valorizadas. Capacidade de escuta, empatia, visão estratégica, inteligência emocional. Essas habilidades, elas ajudam a contribuir com as equipes mais fortes, engajadas, mais produtivas. Porque uma equipe que se sente ouvida trabalha com mais propósito. Uma equipe que se sente respeitada entrega resultados melhores. E liderar não significa ter todas as respostas. Significa saber conduzir pessoas na direção de soluções. Uma boa líder entende que cada pessoa da equipe tem talentos diferentes. E o verdadeiro papel da liderança é justamente esse. É potencializar talentos. Criar ambientes onde as pessoas possam crescer. Criar espaços onde ideias sejam valorizadas. Quando uma mulher ocupa um cargo de liderança, ela não representa apenas um título. Ela representa um exemplo. Muitas vezes, sem perceber, ela se torna referência para outras mulheres que estão começando suas trajetórias. E isso é muito poderoso, porque representatividade transforma mentalidades. Quando vemos mais mulheres liderando empresas, equipes e projetos, algo muda na percepção coletiva. Passa a ficar claro que competências não têm gênero, que liderança não depende de estereótipos, depende de preparo, visão e atitude. Mas é importante falar também sobre os desafios. Muitas mulheres ainda enfrentam dúvidas internas quando chegam a cargos de liderança, as famosas síndromes da impostora. Aquela sensação de que talvez não estejam suficientemente preparadas, de que talvez alguém descubra que elas não sabem tudo. Mas aqui vai uma verdade que vale a qualquer líder. Ninguém sabe tudo. Liderar é aprender todos os dias, é tomar decisões com as informações disponíveis, é ajustar rotas quando necessário. E é justamente essa capacidade de adaptação
que diferencia grandes líderes. Um líder forte não é aquele que nunca erra, é aquele que aprende rápido, que escuta, que evolui, que não tem medo de melhorar. E talvez o maior desafio da liderança feminina seja justamente esse equilíbrio. Ser firme sem perder a sensibilidade. Ser estratégica sem deixar de ser humana. Mas quando esse equilíbrio acontece, algo extraordinário surge. Equipes mais motivadas, ambientes mais colaborativos, resultados mais sustentáveis. O mercado moderno não precisa apenas de líderes que comandam, precisam de líderes que desenvolvam pessoas. E muitas mulheres têm essa habilidade de forma natural. Por isso, se você hoje ocupa um cargo de liderança, lembre-se de algo muito importante. Você não precisa se encaixar em um modelo antigo de liderança. Você pode construir o seu próprio estilo. Um estilo que una firmeza e empatia, estratégia e sensibilidade, resultados e propósito. Porque liderança verdadeira não se impõe, ela se constrói. Até o próximo episódio. Eu tenho a alegria de receber aqui alguém que foi meu aluno e parece assim, né, um grande mestre, mas esteve na sala do Mastermind junto comigo, que eu tenho a alegria de chamar de grande amigo. Toda vez que a gente se encontra é uma festa e eu tô super feliz que ele tá aqui hoje. Meu grande amigo, Gabriel Janetti. Bem-vindo, meu irmão. Valeu. Bem-vindo. Agradeço demais o convite. É uma honra poder estar aqui com você. Um respeito imenso por você, pelo seu pai, por toda a família Mastermind. É uma delícia estar na sua companhia. Tava sentindo falta, já fazia um tempo que a gente não se via, é verdade. Então, muito bacana. Obrigado. Legal, obrigado, meu amigo. É bom te ter aqui, é bom a gente contar a história e esse é um espaço para a gente falar das histórias, falar dos negócios, falar daquilo que a gente constrói. E eu quero começar perguntando, assim, puxando um assunto, a gente tem bastante tempo, assim. Nesse processo de empresário, de empreendedor, né? Que eu falo para todo mundo que a palavra empreendedor ela ficou bonitinha, né? Sim. Mas é um empresário, é o cara que mete a cara, resolve um pepino, um problema de alguém, vê uma oportunidade de mercado e vai colocar, e aí vai ver o que tem que fazer, né? Mas nesse processo, assim, qual foi o momento da sua vida que você decidiu que, além de professor de educação física, fisioterapeuta, e eu não quero colocar a palavra somente, que parece muito pouco, né? Sim. Mas não é pouco, é muito, né? Porque é construção de conhecimento, tempo, energia. Mas, além disso, que você decidiu que você ia ser um empresário do mundo wellness hoje, do mundo fitness, desse mundo da saúde. Qual foi o momento da sua decisão? Bacana essa pergunta. Bom, desde a infância a gente vem com aquele amor pelo esporte, vivia aquilo, mas a gente olhava, moleque, olhava o futuro e passava na frente das academias, achava muito bacana, mas eu nem entrava. Na nossa idade, lá, há poucos anos ou muitos atrás, essa cultura de academia ela era muito restrita. Mas a atividade física sempre brilhou meus olhos. E aí, beleza, fui para a faculdade, fiz a formação, terminei a formação, comecei a atuar na área, primeiro de fisioterapia, fui fazer educação física. Aí, você fez físio primeiro? Fiz físio primeiro. Achei que você tinha feito educa primeiro. Eu fiz a físio, terminei, fui fazer a pós-graduação em ortopedia, aí fui para São Paulo fazer residência, fiz um ano de residência em São Paulo. Legal. E aí voltei para Ribeirão, falei, puxa, não vou voltar para Ribeirão. Fiquei aqui, falei, e agora? Falei, vou fazer Pilates. E foi o meu primeiro passo para entrar nesse mundo fitness ou barra wellness, hoje, né, como a gente fala. E aí entrei nesse mundo Pilates, comecei a tratar e a treinar, porque o Pilates te dá essa oportunidade. Comecei a cursar educação física. E aí eu comecei a entender que o bom atendimento, os contatos, a rede vai crescendo. E aí você chega num ponto onde você foi capaz de gerar sua carteira e você começou a gerar mais clientes do que você conseguia atender. Aumentar a demanda. E aí eu falei, como é que eu faço isso? Maravilha. Eu era funcionário de uma empresa, que foi muito bom estar lá, aprendi demais. E naquele momento eu comecei a alimentar a agenda de outros professores, e isso me causava um orgulho muito bom, porque eu tinha aquela concepção de, nossa, estou fazendo um bom trabalho, estou sendo reconhecido, estou conseguindo gerar mais margem. Eu falei, esse é um momento interessante. Legal. E agora, qual é o próximo passo? E aí começa um grande medo. Falei assim, a ideia do próximo passo é abrir
o seu negócio. E naquele momento eu tinha o Pilates como vida. E aí eu falei assim, pô, eu não tinha muito dinheiro, o Pilates montar um estúdio era algo que o custo operacional era baixo. Falei, vamos dar esse próximo passo. E aí montei a minha primeira salinha de Pilates. Era pequenininha, tinha 12 metros quadrados, cabia mal e mal os aparelhos, E aí você fala, naquele momento do mercado, onde eu estava, era um lugar muito prestigiado, as pessoas falam assim, cara, vai ser difícil você conseguir manter um atendimento personalizado saindo de uma estrutura para uma salinha tão pequena, tão modesta. E aí eu comecei a trabalhar, falei, não, vai dar certo. Não duvido disso. Comecei a trabalhar, e eu trouxe a primeira pessoa para trabalhar comigo nessa salinha. E aí eu comecei a olhar e falar assim, realmente aqui começou a ficar pequeno. Aí eu comecei vamos pro próximo lugar. Esse próximo lugar foi onde, falei, aquele sonho de criança, aquele olhar da atividade física, eu fui para um andar de cima na sala, meu Pilates já era maior, comecei a ter um atendimento e tinha um espaço embaixo. Eu passava lá todo dia e falava assim, aqui cabe uma academia. E aí comecei a deslumbrar o sonho de ser empresário, que é o que sempre brilhou meus olhos. Achava muito bacana poder gerar valor, cuidar e ampliar essa capacidade que eu tenho de colocar as mãos, né? E atender mais pessoas. Cara, você falou assim, né? Esse lance. Você falou, eu me via sempre. Eu vou contar uma história minha. Você sabe que eu, quando era pequeno, eu sou catarinense, né? Morava em Balneário Camboriú, nasci lá e tal. E aí, quando eu era pequeno, eu nunca tinha andado de avião. Eu via nas novelas, nos filmes, os grandes empresários que sempre tinha uma passagem que ele estava com uma pasta, bem vestido, no aeroporto, indo para o avião, né? Eu conto isso para meus amigos, assim, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, tá? Eu conto para os meus amigos. Cada vez que eu vou viajar a trabalho, é um momento de realização para minha vida. Que bacana. Cada vez que eu vou viajar a trabalho, que eu preciso pegar um avião, parece ser uma coisa maluca. Eu me sinto voltando naquele mesmo sentimento que eu tinha do sonho da infância. Eu olho aquilo e falo, pô, eu tô fazendo isso. Eu tô indo pra Europa, eu vou a trabalho, vou ficar 15 dias. Eu vou pra África, eu vou pros Estados Unidos, não sei o que. Agora eu tenho ido menos, né? Nos últimos 2 anos, 3 anos. A pandemia e depois, Sim. nos últimos 2 anos, um pouco menos, porque meu filho nasceu e tal. Naturalmente, né? Mas eu ainda tenho esse sentimento ainda. Você falou, eu olhava, a hora que eu via aquela sala lá embaixo, lembrava aquele sonho de criança de ter academia, voltava aquele sentimento, né? E você falou uma coisa legal que é assim, o investimento do Pilates era pequeno, dava para controlar, o risco era menor, né? Exato. Hoje você é uma referência, a Fixt é uma referência. Obrigado. Talvez aí a gente pegar no nosso raio de academias em Ribeirão Preto, você tá, com certeza, a Fixt está entre as 4 mais bem conceituadas. 2 são redes, Sim. Né? 2 são redes grandes, uma e outras 2 da cidade e uma é a sua. Eu falo isso porque primeiro que eu passava na frente todo dia, que eu mudei, mas eu passava na frente todo dia, né? Você via eu correndo às 6 da manhã. Sim, é verdade. Né? Nunca. Não é mentira. É verdade, né? E a outra era perto também. Mas eu tô falando isso porque, assim, o investimento é alto para abrir uma academia, sobretudo no padrão, modelo, high ticket que vocês têm, que é um negócio espetacular. Você até falou da reforma, agora falou, passa lá. Eu preciso passar lá para ver novamente. Mas... que agora meu caminho de casa é outro, aí eu chego perto e viro. É assim, você precisa. O risco é alto, o investimento é alto. O nível de gestão tem que ser aperfeiçoado absurdamente. Sim. Como é que você falou assim, eu vou mesmo assim, porque se der errado, a lenha foi grande. A pancada nas costas é grande. Essa é uma excelente pergunta. Vamos lá, a gente chegou, olhei para baixo literalmente na sala de cima, falei, cara, vai dar. E esse vai dar começa num sonho e aí começa a se esbarrar na realidade de todo o processo, que é primeiro o custo de toda essa operação. Vamos fazer. E aí começa, eu tenho a oportunidade depois, se tiver, de falar um pouco mais sobre, mas os primeiros grandes erros, acho que uma grande parcela de empresários no Brasil. A gente tem capacidade técnica, mas às vezes nos lhe falta várias outras capacidades. Algumas consultorias e alguns entendimentos jurídicos, contábeis, algumas outras questões, porque assim, a gente mete a cara e a coragem, fala, deu certo, a minha margem é assim, eu loco custa tanto,
eu vou comprar os aparelhos, eu vou pagar desse jeito, mas tá tudo certo, vamos embora. Eu falo que a gente coloca no fluxo do salário. Exato. A gente coloca no fluxo do salário. Quanto eu ganho? Ganho 5. Quanto eu vou pagar? 3. Cabe? Cabe. Pau. Se der tudo errado, eu consigo pagar a conta do mês? Consigo. Não, então tudo bem. E aí foi o primeiro salto. Aí eu olhei, de novo, o medo. Falei, nossa, trouxe o meu primeiro sócio. Passando correndo na rua, ele estava entregando água, trabalhava num outro lugar. Eu preciso falar com você. Me liga. Ele me ligou, falou, tem uma proposta. Cara, mas eu tô muito bem. Ele estava numa rede muito bem posicionado. Eu falei, cara, acredita em mim. Esse negócio vai dar certo. E ele abraçou a causa, foi uma parceria bem bacana, a gente montou, foi uma loucura completa, porque eu estava lá no andar de cima atendendo, e aí eu resolvi. Um prazer casar com a minha esposa, mas foi tudo junto. Então eu estava noivo, eu marquei meu casamento, eu voltava lá de lua de mel, eu inaugurava a academia. Aí tinha o rádio naquela época, lembra do rádio? O Nextel. Isso. Fui. Então eu tinha que entregar o apartamento de solteiro, montar o de casado, entregar a sala de cima e tava montando a academia, que era um sonho morrendo de medo. Falei, cara, e agora? Coloquei tudo que eu tinha. E além de tudo, comecei a investir. Casamento, eu juntei tudo uma vez. Falei, vamos embora. Maravilha. Cheguei, montamos a academia, eu lá, a gente terminando as reformas, né? Eu nos Estados Unidos, de lua de mel. Ele falou, tava fazendo um furo aqui na parede. Você acha que coloca mais pra cá ou mais pra lá? Falei, bom, é mais ou menos aonde? Não, beleza, por aí. E foi indo. Eu fui lá, fui curtindo a lua de mel e curtindo esse momento de longe, me gerando uma angústia, porque eu sou aquele cara que eu gosto de colocar a mão, eu gosto de estar perto. Pra deixar só continuando esse ponto da história, mas só pra quem tá assistindo a gente, é assim, se você acha que é um absurdo você sair de lua de mel, viajar com a família, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os amigos, tá de madrugada e seu telefone tocar, e porque é coisa de trabalho, fica tranquilo. Se você acha um absurdo, empreenda, que isso é o normal. Isso é o dia a dia. Não é um absurdo, é a realidade. E eu vou aproveitar e contar a história para vocês, rapidamente. Essa loucura toda, não dormia, enfim. Fui de lua de mel, tava dando tudo certo. E vou voltar. A gente tinha um treinamento com a equipe que ia iniciar os trabalhos no sábado, e eu tinha uma concepção clara de que meu voo era na sexta-feira. Não, tudo certo. O que eu fiz lá? Não me lembrava lá atrás do que eu fiz. Eu sentei com um agente de viagem e falei assim, faz o seguinte. Ela falou, deixa eu ter uma ideia. Coloca uma diária a mais, na época era barato, o dólar estava muito bom. Você faz um check-out mais tarde, você vai para o aeroporto de Orlando e depois você vem para o Brasil direto. Depois você fica mais tranquilo, porque eu estava em Miami Beach, não sei o quê. Peguei o carro para Orlando, você entrega o carro em Orlando e voa. Maravilha. Saí dos Estados Unidos, tudo certinho, paguei a conta, peguei o carro, fui para Miami. Cheguei em Miami, loucura para estacionar, o aeroporto em reforma, estacionei o carro, ótimo, cheguei, entreguei o voucher para a companhia, ele olhou para o voucher, olhou para mim, falou assim, você tem os seus documentos? Eu entreguei o documento, ele falou, dá um momentinho. Aí ele foi lá para dentro. Ele voltou, falou, olha, eu trabalho na Latam há 15 anos. Eu nunca vi isso acontecer. Alguém errar o aeroporto e o dia da viagem. Eu voava um dia antes de Orlando. Eu voei um dia depois. De Miami. Voei. Cheguei lá e eu falei assim, cara, ele falou agora. Eu não me lembrava, a loucura era tamanha, empreender, casar e fazer tudo que eu apaguei da mente. E ninguém me tirou do hotel porque eu tinha uma diária a mais, tá tudo certo. E ele falou, falei, agora? Ele falou assim, não, agora $1.500 para cada um. Eu falei, $1.500? Ele falou, Falei, cara, mas tem outra solução? Eu falei, tem, amanhã $2.500. Falei, esse de 1.500 tá maravilhoso, vamos no de 1.500 mesmo. E aí, fui, minha esposa num lado, eu no outro perto do banheiro, enfim, aquela loucura, voltei, puta que mancada, gastei, enfim. Chegamos aqui, perdi o treinamento da equipe, de início. Vamos correr atrás. E aí começou o grande sonho que eu tinha de ser empresário. Você fez um comentário maravilhoso. Eu sempre olhei, eu voei quando pequeno menos, hoje vou um pouco com mais constância, mas essa ideia do empresário,
de estar de camisa, calça social, sapato, andando com a pastinha ou com a... Eu sempre achei aquilo barato. Eu também achava isso Falava maravilhoso. em reunião, eu falava, nossa, fazer reunião, que bacana. E aí eu cheguei, montei o primeiro espaço e aí começou os desafios que a gente... Uma perrengada normal, né? Ô, Gabriel, e assim, nesse processo, a primeira que você abriu não foi onde você está hoje? Não. Era onde antes? Eu comecei em outro lugar ali, hoje, perto do lado do Belo, o restaurante, sabe? O complexo. Sei. Tem um prédio ali do lado, foi ali onde eu montei minha primeira academia. Ela não... hoje, a Fix é o nome fantasia, né? O nome é Studio To You. Ele ainda está até hoje no CNPJ. Sim. Eu só alterei o nome fantasia, mas ela começou ali. Dali eu passei para a Avenida da Unip. Sei. E aí, ali só um adendo, mais essas questões de sonho, né? Ou de mentalização daquilo que você quer. A gente corre a vida inteira, né? Passei. E eu subia correndo a Fiuza e eu passava por aquele prédio. Era uma loja de carro. Era uma loja de carro. Eu não sei te explicar o porquê. Eu nunca fui muito, acho, fã de carro, não é? Mas eu olhava para aquele prédio, ele me gerava uma empatia muito boa. Aquilo é maravilhoso também, né? Aquele prédio é maravilhoso. Legal. Mas eu não chegava naqueles primeiros momentos, eu não chegava a ter ideia de falar assim, puta, eu vou vir pra cá. E aí eu comecei, aí isso foi construindo dentro de mim. A hora que ele tava desocupado, eu passava, aí eu falava, cara, pô, aqui é legal, hein? Eu falei, mas de novo, né? A gente fala de saltos. De novo, eu tenho um salto muito grande da onde eu estou para essa próxima fase. Sem contar que ali, assim, a localização para o teu público, que é um público AAA, né? Se a gente for analisar, ele é o lugar cirúrgico, né? Cirúrgico, assim. Para proposta, para tudo é cirúrgico, né? É um espetáculo aquele lugar, assim. Bom, eu acho maravilhoso ali, né? Ô Gabriel, cara, no mundo dos negócios, assim, você falou uma coisa, né? Eu gosto de pôr a mão. E eu sei que você é o cara que chega mega cedo e aí vai embora mega tarde. Eu sei disso, porque já vi isso. Eu tanto ou correndo de manhã, via de regra, quando eu morava ali ao lado era bem cedo, ou muitas vezes mais tarde, mas a gente estava muito próximo, né? Eu posso falar até quantos metros nós estávamos. Nós estávamos a 800 metros, porque eu lembro que eu virava ali, a hora que passava dava 1 quilômetro, de onde eu saía correndo, né? E assim, você trabalha com o mercado de wellness, mas ao mesmo tempo, junto, não são duas coisas distintas, é a mesma coisa, é um empresário, um empreendedor. Certo. Qual que é a semelhança, assim, qual que é a conexão que você tem entre construir um negócio e construir um corpo? O que é mais importante, assim? A disciplina diária de fazê-lo, ou diária que a gente fala do empreendedorismo, mas do corpo tem as suas peculiaridades, mas a disciplina ou a motivação? Eu vou até mexer aqui. Cara, foi sensacional essa colocação, porque é um paralelo muito interessante. Se você parar para fazer a análise, não existe mágica, existe trabalho. E quando eu falo em trabalho, mesmo falando com o time, eu falo muito que a ideia é a constância, é a perseverança. Você tem um plano de saúde onde você se propõe a correr, a se alimentar melhor, fazer atividade física. E você sabe, e assim vocês também, que nada acontece de um dia para o outro. É um tempo, é uma jornada que você passa. E essa jornada tem percalços. Essa jornada tem dias que você não está com vontade, tem dia que você exagera na comida. Enfim, é muito difícil você seguir aquele plano linear, não tem um plano linear. Tem plano, e a nossa vida não é linear. Deixa eu só contar uma história, continua desse ponto legal, aí. Legal. Mas eu fiz o caminho da fé de bicicleta, né? Bacana. Eu não sou católico, mas eu sou um cara que, eu sou apaixonado pela história cristã, pela liturgia, sobretudo da Igreja Católica. Eu sou um evangélico convicto desde que nasci. Mas eu gosto muito e fui fazer com os amigos o caminho da fé. Você falou assim, tudo é constância. Eu era ali, fisicamente, eu era o mais fraco. Nós estávamos em 8. E dos 8, tinham 5 de e-bike, que ela é assistida. Sim. Você precisa pedalar igual, fazer esforço igual, mas você tem, em um dado momento, você tem o auxílio da máquina. Isso. Né? Mas não é que você vai que nem uma moto, não é isso. Sim. Né? Mas tem o auxílio.
E vale a pena também, quem quer fazer, faz de bike, que é do caralho. E o meu era de perna bike mesmo, bicicleta, fazendo. Eu pensava assim, porque ele já o quilômetro zero já é uma subidona gigante. Sim, é verdade. Eu pensava assim, quando eu pedalei, o primeiro dia foram 86 quilômetros, eu acho. E Era eu. uma pernada boa já. Foi. Largada. Aí eu lembro que chegou no meio, tava nos 40, eu falava assim, eu já percebi que daqui até o final eu tenho que dar uma pedalada. Eu tenho que ser constante em uma pedalada. Eu pensava isso. Eu preciso pedalar uma vez. Eu preciso dar uma volta no pedal. Se eu der uma, a hora que eu der uma, eu tenho que dar mais uma. A hora que eu der uma, eu conto isso pra todo mundo. Eu tenho que dar uma, eu vou dar mais uma. E assim, se eu precisar descer, eu paro, descanso, mas eu subo na bicicleta, eu dou uma pedalada. É a constância. Eu pensava nessa constância. Perfeito. O que eu pensava toda hora. E no primeiro dia eu tive dor pra caramba, dor no joelho. Eu comprei um remédio pra tomar, pra poder não me dar dor. Aquela dor absurda no joelho. Aí começou a me dar uma dor no quadril. E eu tava preparado, tinha me preparado pra aquilo. Sim. Mas eu falava, eu só vou pedalar, dar uma volta no pedal. É um giro no pedal. É um giro no pé de vela. É o que eu pensava, da constância que você falou. Bacana. Pra te falar de um sentimento que eu... Não, Você fala, trazendo o paralelo, constância, né? Do corpo e negócio, motivação e disciplina, você estava falando. Porque aí a gente também, quando você monta o seu negócio, o que você espera? Sucesso. Vou crescer, vou ganhar dinheiro, vou ter representatividade, tudo vai dar certo. E é como você pensa na sua saúde quando você começa a fazer esse projeto. E quando você monta a sua empresa, é a mesma ideia, não tem nada linear. Ainda mais no Brasil. Não. É um desafio grande essa questão de administrar uma empresa, falando em todos os sentidos, sentidos tributários e uma série de outras questões que, não vou mentir, de vez em quando atrapalha realmente. Não, de vez em quando não, bastante. Eu tenho falado, eu tenho elegido, né? Eu elegi o Estado como, não como grande inimigo, porque falar isso parece pesado. Sim. Mas, e eu também não sou um anarquista, muito longe disso, eu gosto de ordem. Mas que o nosso Estado, e aí a gente tem que falar que é governo, nosso governo, e eu não quero nominar, mas o governo nos atrapalha. Isso é um fato. Isso não tem alternativa. Ora, eu tenho falado reiteradamente da história, ou agora dos 14%, 16% do imposto da Meta. É assim, o empresário. Eu cito sempre um exemplo, só para a gente falar nesse contexto como atrapalha. Claro. Para quem está nos assistindo entender o que significa isso. É assim, eu moro na Avenida Portugal. Certo. E meu pai também mora na Avenida Portugal. Meu pai e eu, a gente mora a menos de 1 quilômetro um do outro de distância. No meio do caminho tem um depósito de bebida lá. Um rapaz que vende bebida, depósito de bebida, cerveja, refrigerante e tal. Tem meia dúzia de mesinha, umas 3, 4 mesas na frente. E eu passo ali todos os dias. Porque é meu caminho de casa, ou eu vou na casa do meu pai, ou quando eu corro agora, eu corro na Portugal por ali. Tá, eu passo ali todo dia. Eu não sei se aquele cara, eu não conheço ele. Eu não sei se aquele cara faz patrocinado para vender a cerveja dele. Mas ele vende lá um fardo de cerveja a R$80. Aí esse cara vai patrocinar R$1.000 para vender. Só para dar um exemplo para quem tá vendo a gente, que o governo nos atrapalha. Ele paga 1.000, mas ele vai ter de propaganda no Meta 840. Porque o 160 ficou com o governo. Só que esse 160, ele compraria basicamente, estou fazendo uma conta boa, conta de padaria, não de padaria, de papel de pão, para deixar claro. Ele compraria 4 fardos de cerveja dele, e ele para poder vender a R$40, e ele fazia 320. Sim, porque ele vai ganhar 80%, isso. 100%, vira 300, perfeito. 320. Mas, ou seja, o governo está fazendo esse cara comprar menos e vender menos. Porque para ele, que é um empresário, não é aquele pequeno, mas ele tem uma sala que ele vende a bebida dele, é o negócio da vida dele. Certo. É o que aquele cidadão, que as pessoas estão ali, sustentam sua família. Perfeito. Faz falta para esse cara. O governo atrapalha. Eu dei esse exemplo só para falar, atrapalha. Sim. É a loucura de empreender no Brasil. Assim. E aí a gente tem essa concepção, né? Então você vai no dia a dia, as pessoas te olham de fora, e os empresários entendem, os outros um pouco menos. Mas é isso, é a mesma sensação de você acordar aquele dia e falar, hoje eu tô com preguiça. Mas você tem que se esforçar, porque você tem que continuar o processo. Na empresa, tem muitos momentos que você olha e fala, meu Deus do céu, mas vambora. Eu tenho um sonho e eu preciso chegar lá. Mas não é linear em momento nenhum. O que eu vou fazer, né? Sim. Tem muito disso, né?
Cara, assim, o negócio de wellness, ele é um mar, quase que um oceano azul ainda no Brasil. Sim. Tá? É um negócio de sal. Eu estava vendo uma análise não de mercado, mas de ações desse mercado wellness. A Growth foi comprada por uma empresa estrangeira, né? Eu não vi de onde é. E aí eu estava vendo esses podcasts, talvez, eu não sei se foi do Ferri ou quem que foi que eu estava ouvindo, que eu vou, quando eu faço ou pedalo ou corro, eu vou ouvindo alguma coisa. E aí, pessoal, por que o João Madib estava para entrar no mercado de whey protein, como é o Urso, acho que chamava, o que eles iam fazer, ele, o Toguro, alguma coisa assim. Sim, é. O Urso, algo nesse sentido. Aí os caras falaram assim, porque a CIMED é consolidada, Sim. né? Pô, não tem o que falar, indiscutível. 5 bi de faturamento é um espetáculo, né? Ele falando assim, por que ele decidiu entrar nesse mercado? Falou, porque há uma movimentação de que quem comprou a Growth vai precisar entender o mercado brasileiro, naturalmente eles vão abrir um gap, porque eles vão cair, eles podem voltar, mas naturalmente isso vai cair. Eu estava ouvindo, não é uma análise minha né? Sim. Ou seja, você tem um vácuo gigante, e aí os caras falaram assim, sem contar que é um oceano azul ainda. Mas por que a gente vê muitas academias, e eu estou falando específico, que é algo que você trabalha especificamente, que abrem e fecham, qual que é o maior erro nesse mercado? Ou porque, assim, muita gente acha que é só chegar lá, abrir uma porta, colocar meia dúzia de ferro ali, pegar uns baldes de tinta, colocar cimento dentro. Sim. Colocando uma imagem esdrúxula pra gente ver, mas não é tão simples quanto só isso. Por que, na tua opinião, aí é um sentimento do Gabriel, como gestor, por que fecha muito as academias? Por que isso acontece? Assim? Bacana. Se é um mercado ainda inexplorado, gigantesco, tem gente pra caramba, e enfim. Falando de dados, falando de academias, hoje no Brasil, aproximadamente, tem 32 mil academias. Só? Só. E é um mercado que tem uma capacidade de expansão ainda absurda. Se a gente fazer uma conta, 220 milhões dividido por 32 mil, vê quanto que daria. Porque aí você pega... É uma conta que joga assim, mas você joga 1.000, vamos botar 1.000 para cada... Deu 32 milhões, nós estamos falando assim, se você pensar em atividade física, hoje menos de 1/3 é considerado ativo efetivamente pela OMS. O que significa isso? São 150 minutos de atividade semana você tem que entregar para a OMS te considerar um indivíduo ativo. E hoje no Brasil, a gente tem se a gente pensar em 220 milhões, a população ainda está muito longe de fazer atividade. De fazer 150 minutos. Então, assim, voltando para o universo academia e voltando porque eu já domino um pouquinho mais. O que a gente estava falando um pouquinho antes com relação a essa questão, e aí foi um detalhe muito importante que eu abri, você comentou, e vamos voltar nesse assunto. Quando a gente tem esse sonho, quando a gente empreende, normalmente, eu vou falar por mim, eu acho que a inocência de acreditar que eu era capaz de fazer algumas outras coisas que não era da aula. E empreender eu achei que era fácil. E eu imagino, falando da minha sensação das pessoas que abrem suas academias ou seu negócio e fecha, é exatamente esse. Você faz aquela conta considerando que você é capaz de pagar, você pede o empréstimo, ajusta a questão e vai colocar. Só que você esquece todo o resto que norteia isso. Questões tributárias, questões trabalhistas, questões administrativas, porque quando você começa, você acha que você pegou a planilha do Excel, e o Excel é uma excelente planilha, não estou falando aqui, uso até hoje, maravilhosa, mas você pega, você faz os lançamentos, você não faz a mínima ideia do que é um DRE, nem como nada daquilo funciona, e você faz a primeira conta básica. Fala assim, gastei X, montei um negócio, o aluguel é Y, e eu preciso de tantos alunos aqui dentro para essa conta se pagar. E essa é a primeira coisa que você começa a correr. Só que você não entende que os custos, eles crescem conforme as pessoas vão entrando. Porque elas consomem mais água, porque você tem um consumo de energia, você começa a contabilizar outras contas que você não imaginava. E aí você já vê que, eu imaginava que com 100 eu fechava minha conta. Você começa a descobrir que assim, os 100 usam papel, usam uma série de outros insumos e tem uma série de outras questões, o equipamento quebra,
o ar-condicionado para de funcionar, o seu funcionário que você precisava muito dele, ele deixa de... Você vai precisar ter outro. Enfim, uma série de outras questões que a gente... Variáveis, assim, que... E aí essa coisa você vai... Aí você começa, você fala assim, puxou até... Às vezes você até chega no 100, mas você descobriu que a sua conta não estava muito bem equalizada. Então, o que eu imagino e quando eu falo com as pessoas é, entendam que a gente... O conselho que eu dou para muita gente, fala assim, ó, não cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu me esforcei muito mais para chegar, mas se eu tivesse ido pedir ajuda, e tem vários lugares que te ajudam muito e às vezes nem custa. Tem alguns lugares que são muito bacanas nesse sentido, vão te dar boas ferramentas para você conseguir empreender no Brasil, que é uma arte difícil pra caramba, mas vai te dar um norte um pouco melhor para ter essa chance de não fechar seu negócio. Porque empreender no Brasil, a figura da montanha-russa é a melhor que existe, assim. Sim. Porque a gente tá sempre exposto a uma questão tributária maluca. Nossa. Vai melhorar com a reforma tributária. Não vai. Não vai. Não vai. Não vamos se iludir. Não vai. Se melhorar para a gente ter mais clareza, vai pagar mais imposto. Todo mundo quer ter clareza e pagar menos. Então já deu errado. Sim. Começa por aí. Né? Só para deixar claro, já tá errado. Aproveitando isso, essa questão de clareza, eu fiquei no fim do ano naquelas discussões tributárias. Foi tão claro que a contabilidade falou assim, ó, espera que não saiu tudo. Eu não sei nem te dizer para onde você corre. Já não sabe. É uma loucura, enfim. A gente tem a intempestividade dos governos, Sim. porque entra outro, e aí a gente se planeja para mas aí entra outro e fala que aquilo não vale. Dos últimos 8 anos, a clássica, nem dos 8, vamos colocar dos últimos 4 anos, 3 anos e pouco, a clássica é os sindicatos. Não, você pode sair, liga lá e fala que não quero sair. Beleza, agora você tem que ir lá, tem que fazer o cara ir lá, não sei na onde, dar 3 vias, pedir até pro conselheiro do rei assinar o negócio pra falar que você quer sair, senão você tem que pagar, é obrigatório pagar de novo o trem. Não, mas você pode sair. Não, você pode sair, mas pra que eu vou... Mas você tem que ir lá, pedir 3, pipipi, fazer aquele rolo todo. Então é uma montanha-russa, assim. A gente se planeja com uma coisa, e se o trabalhador, para usar a linguagem que se usa, né, o CLT, se ele soubesse que se ele ganha 3, ele é descontado do olerite dele. Sim. Que o empresário está pagando de 3 ganhando 3, o empresário está pagando 1.500 direto, mais o dele, mais um 12avos para poder pagar o 13º. Porque eu não acho que 13º para quem acha que 13º como é que fala? É porque o governo falou que tem que dar. Não, só conta. 12 vezes 4, 48. Sobram 4 semanas no mês, no ano é um mês a mais. Sim. Só para deixar claro. Sim. É a conta. É a conta. Tá? Então, para você que tá vendo isso. Então, ele custa 7, 8 pro empresário e ele poderia estar ficando com esse dinheiro. Esse é um ponto fundamental. Né? Ele poderia estar ficando com esse dinheiro. Eu falei com quem trabalha aqui comigo, eu falei para ele assim, com o Fabinho, eu falei, Fábio, cara, a gente tem aqui um acordo assim, tudo cumprido, bonitinho, certinho, por dentro, mas se for eu vou ter que descontar de você o vale transporte, porque a lei manda. Porra, cara, tá de sacanagem. Sim. Você vai ferrar o cara mais ainda. No custo tá errado. Vai descontar mais pra ele do que se a gente fizer se a gente legalmente, por dentro, bonitinho, falar, não vai descontar, eu vou pagar igual. Beleza. Cara, é uma maluquice. Então, mas esse conceito de legalmente por dentro, existem outros legalmente que vão funcionar da mesma forma. Não tem essa concepção de hoje que a gente encara a CLT, né? As pessoas de... Você aí às vezes tá... Pô, mas eu sou CLT e tá tudo certo. Você tá feliz, é isso que você quer? Não vejo problema algum com relação a isso. Nos meus negócios, eu olho para esse conceito e falo assim, cara, eu quero que você ganhe mais. Eu te oriento a se proteger, se precaver, pensar no futuro, mas eu quero que o dinheiro fique na sua mão. Claro, cara, isso é assim, o dinheiro só gera riqueza se ele estiver circulando. Perfeito. Vem pra mim, eu vou lá na sua academia, você vem fazer o treinamento comigo, nós dois vamos no restaurante jantar com as esposas, o garçom vai levar a mulher dele também, vai abastecer a moto, e não é porque um tem mais ou outro tem menos, não é que o vai ficando rico ou pobre, é que tem que circular. E aí nós estamos falando que o governo atrapalha, por quê? Porque de cara que poderia, você, trabalhador, empregado, empregada, quando eu digo como
seletista, Sim. você que ganha 3, você poderia estar ganhando 5,5, 6. Mas quem não deixa é o governo, não é o teu patrão, ou eu, ou o Gabriel, Sim. não é, pode ter certeza disso, porque é assim que funciona. Ô Gabriel, cara, esse movimento, né, o wellness, assim a gente vê, pô, grupo de corrida, grupo de bike, falo porque eu pedalo, grupo de corrida, grupo de bike, grupo de fit dance, grupo de sei lá o quê, tudo. Aí, até porque a história da humanidade tá recheada de tribos, né? Sim. Mas o aluno, o teu cliente, vamos chamar assim, não só aluno, mas o teu cliente, ele mudou o perfil nesses últimos anos. Sim. Eu moro em Ribeirão Preto há 26 anos. Eu morava lá no centro, na rua Visconde Inhaúma. Para quem conhece Ribeirão Preto, é a rua da Catedral. Certo. E do lado tinha uma academia que ela ficava do lado onde é o sede do Regatas, era Esporte Companhia, pequenininha. Lembra Sim, disso? Sim. Eu comecei a academia a primeira vez. Acho que por isso que eu odeio até hoje. Por isso que eu corro e pedalo, porque eu não vou na academia. Não odeio, então, que eu tenho ido pra poder, senão eu não consigo pedalar bem e eu me ferro pra cacete. Só pra deixar claro, tá, gente? É uma brincadeira aqui. Mas ele mudou. Eu vejo porque lá era que o cara fortão, regata fininha, e puxava ferro e era aquela bateção até pim, pá, pum, aquela loucura. Mas o aluno, o teu cliente mudou nesses últimos anos. Além da saúde, que é um ponto importante, e tem um mercado gigantesco, como a gente já falou, ele quer estética, ele quer performance, que é o meu caso, Sim. porque eu faço academia para ter mais performance no que eu gosto, Perfeito. que é pedal e bike. Mas eu tenho que passar pelo que eu não gosto. Claro. Falo como sentimento, né? Então é o processo. E tudo isso, ele faz parte de uma comunidade hoje. Isso, é muito bacana. A comunidade hoje é importante. Como é que vocês, que a Fixt, ela entrega isso pro teu aluno, pro teu cliente? Porque eu vejo gente lá, pô, que tá lá um tempão e tal, e o teu ambiente proporciona isso. Porque você faz ali no prédio, tem todo o processo. Tem o fisioterapeuta, tem a parte de estética, de pilates, tem todo o processo ali. Obrigado. Obrigado por poder até falar um pouquinho do meu negócio. É muito bom falar da gente, né? Claro. Eu, além da parte de personal, pilates, a gente tem o psicólogo hoje, equipe de nutrição, equipe de físio, equipe de estética. Equipe de físio é meu amigo, o Nelson é meu amigo. Uma equipe fantástica. Nelson é meu amigo. Então, deita e poupa. Torço É. demais por eles, não só porque eles estão, porque eles merecem todo o crescimento que eles têm. Mas a ideia do meu conceito de negócio, esse público da regatinha, ele ainda existe e tá tudo certo. Claro, pô. Cada tribo vai ficar no seu lugar, como você mesmo falou. E no meu ambiente, a ideia lá eu preciso primeiramente otimizar essa questão de tempo. Então toda vez que você treina com um personal, esse personal, ele, óbvio, cuida de você, personaliza, porque o próprio nome já fala, Claro. né? A personalização do seu treinamento. E ele otimiza o seu tempo para que você tenha resultado, ou seja, conformidade com aquilo que você vem buscar, naquele período de tempo específico. Se você vai em outras academias de rede, o tempo que você gasta para você conseguir fazer o seu treino de maneira eficiente, ele é maior. Então, primeiro grande diferencial, eu te entrego aquele treinamento com qualidade, com atenção e tudo, eu te entrego performance e eu te entrego a adaptação necessária. Como você mesmo falou, você chegou assim, Gabriel, eu fui pedalar e eu tive dor no joelho. Eu tenho um planejamento que a equipe desenvolve, né? Cada professor com a sua carteira de clientes. Então ele tem um planejamento. O Jason fala assim, puxa, e você chega naquele dia e vamos pensar que é um treinamento que boa parte do seu treino condiz com isso. Ele já faz um rearranjo de tudo aquilo para que você possa manter o trabalho, manter a conformidade e não gerar sobrecarga no seu joelho. Então eu já faço uma primeira adaptação. Boa. E você fez um comentário importante dessa questão de comunidade, pertencimento. Isso. Hoje, a gente, o fitness, ou wellness no caso, né, essa nova nomenclatura, ela começou a desmistificar essa concepção de fazer só atividade física. A atividade física é a base, claro, nada disso mudou, mas hoje a questão de saúde mental, a questão de saúde, óbvio, nutricional, e a questão de você fazer parte de um grupo, você ter aquele sentimento de pertencimento. Isso é um negócio que faz muita diferença. E hoje lá na Fixt,
Hoje eu estava com alguns profissionais ali perto de mim, a gente falando sobre, eu falei, gente, as pessoas olharem e falar de grandes diferenciais, um dos grandes que eu gosto também, além de todos esses que a gente falou, é esse conceito de família. Hoje você vai na Fixed e você vê muitas famílias treinando. Tem um conceito de negócio, porque quando você compra junto é mais fácil. Claro. Ou seja, eu e minha esposa, se eu estou treinando e ela não, hoje é uma sexta-feira. Se eu falar que eu vou sair para correr amanhã, ela vai olhar e falar assim, vamos tomar um vinhozinho mais tarde. Você vai acordar cedo amanhã. Mas quando a gente comprar briga junto, ela entende que a gente ainda vai tomar o vinhozinho, mas a gente vai ser um pouco antes, porque amanhã nós vamos treinar juntos. Então essa participação da família, além de gerar um ambiente gostoso, familiar, união, algo que eu valorizo demais, Sim. É um negócio que ajuda a um puxar o outro e manter a constância, que é o que a gente estava falando, não é nada fácil. Não, fácil não é, né? Porque assim, a gente pode parecer, eu sou muito piadista, né? Mas assim, a gente paga pra sentir dor. É o processo. A gente empreende pra sentir dor. Sim. Porque eu conto que tem algumas coisas nesse lance de ser empresário, assim, que me doem fisicamente. Quando eu digo me dói, não é que me dá dor de cabeça ou problema de estômago, não é isso. Mas eu sinto uma dor física. Eu falo, cara, que cacetada hoje. Não, e o natural é a gente mais perder do que ganhar. É o natural. Né? É verdade. O esportista, ele mais perde do que ganha. Sim. Assim, você vê, a gente olha aqui no office, você falou, pô, eu tô jogando tênis pra caramba. Eu falei, não em qualidade, mas em quantidade tá bastante. É que nem eu, pedalo pra caramba. Pô, eu pedalo 50 km, mas se você for ver potência e quilometragem, tô ferrado. Mas é assim, esse processo, a gente paga pra sentir dor? Sim, porque eu tô buscando outras coisas. Então, quando eu entendo, né, e aí isso conecta muito com a questão de saúde, do wellness, do mercado, mas como negócio, como um todo, como empreendedor, como empreendedorismo como um todo, pra gente se eu tenho um objetivo muito definido do que eu quero, de como eu vou, eu crio esse mastermind aí, você falou que o primeiro é a família. Sim. E mais importante, não tem alternativa. É o primeiro e mais importante, né? A gente sai daqui hoje, eu vou encontrar minha esposa e meu filho novamente, você da mesma forma. A gente vai para o seio do lar. É ali que precisa estar harmonioso cada vez mais. Com certeza. Né? E da mesma forma é no empreendedorismo. A gente passa por isso, a gente precisa ter harmonia, a gente sente as dores, mas celebra junto vitória. Esse é o grande lance. Né? Ô, Gabriel, se você, partindo para o final agora, a gente está indo para o final, daqui a 40 anos, você vai ter lá mais de 80, quase seus 80 anos ali. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Sim. Então a gente vai estar lá próximo aos 80. E não sei se parando, mas tendo pelo menos podendo sentar numa cadeira de balanço e ficar um pouquinho mais tempo parado, mas, né? Para descansar só um pouquinho. Só um pouco também. Ficar parado. Não consegue. Falei que meu médico vai viajar o mundo inteiro de novo. Assim. Se você pudesse, você quer ser lembrado como um grande fisioterapeuta, um grande educador físico, ou alguém que construiu um grande negócio e transformou a vida das pessoas através da saúde? Eu não vou nem falar wellness, mas da saúde mesmo. Sem sombra de dúvidas, a terceira opção. Hoje, o que me dá mais prazer, eu ainda atendo, né? Ainda dou aula, eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, tá chegando o dia. Foi muito bom, está sendo ainda, né? Mas eu consigo me enxergar hoje podendo fazer, e não é fazer negócios, não é sobre questão de dinheiro. Fazer negócios é promover o meu negócio, fazer com que ele cresça para que eu possa atingir o maior número de pessoas. Hoje o que me dá muito prazer é entrar na empresa e ver quantas pessoas e quantas famílias a Fixed movimenta. Que legal. Então isso brilha meus olhos demais. Eu olho para frente e tenho certeza absoluta que Deus vai me permitir muito mais. Para encerrar, eu vou contar uma história que aconteceu com o meu pensamento durante a pandemia. Acho que você já ouviu falar isso, porque você fez treinamento logo naquela transição ali, né? Eu fiz vários. Mas o primeiro Lince você fez na transição ali. No primeiro, foi a primeira turma. Quando abriu, foi a primeira turma a fazer. Então, assim, eu
na época, eu era solteiro, não tinha filho. Sim. Eu só pensava uma coisa: como é que eu não vou quebrar? Porque tem família pra caramba dependendo desse negócio. Ah, você me ouviu me lamentar várias vezes. Eu lamentei pra você. É o que eu pensava. E hoje, ter passado por isso, olhar pra trás, ver que a gente consegue, é o que dá prazer. É falar que, pô, a gente conseguiu. Não é só porque a gente consegue como resultado, mas a gente consegue ser canal de bênção na vida das pessoas que passam à nossa volta. Com certeza. E esse é um sentimento muito, muito, muito nobre. Meu irmão, obrigado. Muito legal te ter aqui. Foi um espetáculo. Volte mais vezes. Esse projeto aqui está aberto para a gente falar de tudo que a gente quiser, para falar das nossas dores. Um dia vamos trazer professores teus, vamos trazer gente aqui para a gente falar disso, porque eu tenho certeza que esse bate-papo contribui muito com quem está nos assistindo, com quem está com a gente aqui, e é muito legal. Para fechar, segue o Gabriel nas redes sociais, @fixt.personal, é isso? Certinho. Segue lá, se inscreve no nosso canal, também me segue aqui, Jason Albuquerque, beleza? Gabriel, meu irmão, brigadão. Um beijo grande. Valeu. Durante todo o meu tempo como empreendedor, que já levo muito tempo empreendendo, tendo empresa, quebrando ao longo desse processo, reestabelecendo, reconstruindo a mesma empresa e fazendo tudo isso, algumas coisas foram determinantes para a gente continuar nessa trajetória do empreendedorismo. E hoje eu falo com você aqui de uma forma mais tranquila, menos incisiva. Esse é o nosso 4º programa. E aqui eu comecei a aprender, reaprender, a ver e rever conceitos que trazem de verdade o sucesso como a gente gostaria de ser. Eu não estou só falando de dinheiro. Eu estou falando de um conceito, um conjunto de coisas que levam homens e mulheres fortes, determinados, com um processo, com um objetivo, com uma energia aos resultados que tanto eles querem. E isso nós chamamos de sucesso. Não é só dinheiro, é muito mais que isso. É entender que o processo do empreendedor, ele é um processo de se desenvolver, de cair e levantar, de saber aprender com quem está, às vezes, hierarquicamente abaixo e saber aprender quem está hierarquicamente acima. Saber aprender com as situações que nós passamos no dia a dia. Saber contribuir com o lugar onde nós estamos. Isso chama-se respeito. O Napoleon Hill, que é o escritor que tudo que a gente conhece de comportamento é baseado nele, publicou um livro em 1928, que daqui a 2 anos faz 100 anos da publicação desse livro. Ele sim define regras de comportamento para pessoas com resultados extraordinários. Mas uma coisa chama a atenção. Existe uma regra que são os 3 R's, que é o respeito por si mesmo, o respeito pelos outros e o respeito pelas suas ações. Isso tem que ser levado como norte do empreendedor, como uma bússola moral de comportamento do empreendedor, porque a gente entende que o processo de caminhar junto, de ter disciplina, de ter pessoas que caminham conosco, de indicar o caminho como um grande líder, é o que transforma a realidade à nossa volta. E é essa realidade que a gente vem mostrando até aqui nesse programa no Jason Albuquerque Questiona. Falando dos comportamentos de Napoleon Hill, falando como começou de uma pequena grande indústria, do sucesso esportivo e de alguém que soube arriscar para poder construir uma referência na nossa região. E é isso que eu quero trazer cada vez mais aqui no programa Jason Albuquerque Questiona na TH+. Eu quero que você fique com a gente, porque o respeito por você em trazer esse conteúdo é o que nos guia como bússola moral, é o que nos guia como empreendedor e é o que nos guia como pessoas. Muito obrigado. E esse foi mais um Jason Albuquerque Questiona, um programa que trouxe conteúdo extraordinário. A doutora Paula Prudente falando sobre a liderança feminina, essa liderança que é necessária, porque sabe equilibrar
o carinho e resultado. Isso é importante para todos nós. E falamos também uma entrevista extraordinária com Gabriel Janetti, dono e sócio da Fiction Academia. Ele mostrou assim todo o seu processo e contou pra gente como foi construir um negócio pequenininho, arriscando, colocando energia, colocando força em uma das grandes referências da nossa região. Esse foi mais um Jason Albuquerque Questiona. Fique com a gente, me siga nas redes sociais, @Jason Albuquerque, manda, clique, comente, manda uma mensagem que eu vou estar sempre à disposição. Vamos trocar ideia, falando sempre sobre o desenvolvimento do empreendedorismo e colocando que a educação que gera emprego é o que vai fazer nós elevarmos todo o nosso ambiente e todo o local que a gente está. Obrigado, até semana que vem, às 8 horas da noite, na terça-feira, aqui na TH+.